Muito bem, minha gente. Nós estamos olhando repartição da receita tributária. Na última aula estávamos vendo repartição e vimos todo aquele repasse daqueles tributos todos, imposto de renda retido na fonte, do IPI, né, do nosso ITR, do IOF sobre o ouro, da CID sobre combustível, dos impostos residuais, do ICMS, do IPVA, e além daquilo tudo, os 48% para incidentes sobre o imposto de renda mais o IPI, que serão repassados da forma que nós vimos para o Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados e DF, para programas de investimento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conforme nós já tínhamos visto. E agora, nós vamos ver alguns detalhes dispositivos constitucionais finais com relação à nossa repartição da receita tributária. Então vamos lá, vamos conhecer estes dispositivos constitucionais. Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos na seção aos estados, ao DF e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. E ainda o parágrafo único determina que a vedação prevista nesse artigo não impede a União e os estados de condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de autarquias, de suas autarquias, olha que detalhe importante, e ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2º e 3º da nossa Constituição Federal. Ok? Então, estas são as exigências em função de que pode ser feita a retenção do imposto, do repasse. Então, muito cuidado. Olhando a redação desse dispositivo, se o examinador pergunta, é possível à União e aos estados fazerem a retenção do repasse, da repartição da receita tributária, em algumas circunstâncias, sem dúvida, de acordo com o parágrafo único, para condicionar ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Então, se o Estado estiver devendo para a União ou para uma autarquia federal, o governo pode fazer a retenção desse do repasse para o pagamento e ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, inciso 2º e 3º da Constituição. Então, na verdade, pode sim ser feita a retenção nestas duas possibilidades. Ok? Exatamente nessas duas possibilidades. Muito bem. Minha gente, nós sabemos que a Lei Complementar Federal tem várias funções importantíssimas dentro do sistema tributário nacional. Vai desde o fato de dispor sobre conflitos de competência no artigo 146, inciso 1º, regular as limitações ao poder de tributar, artigo 146, inciso 2º, estabelecer normas gerais, essa talvez a função mais importante, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária no que diz respeito a todos os impostos. Certo? Com relação ao Super Simples também, ao Simples Nacional. Depois, uma outra função importante prevista no artigo 146-A da Constituição, que é criar critérios especiais de tributação para evitar o desequilíbrio na concorrência, a formação de cartéis, dumping, e várias outras funções, instituir impostos residuais, instituir o IGF, instituir contribuições sociais residuais, instituir os empréstimos compulsórios, várias funções importantes da Lei Complementar Federal. E aqui também, na repartição da receita tributária, nós temos uma função muito importante, várias na verdade, para a Lei Complementar Federal. Então vamos lá? Vamos conhecê-las. Artigo 161 da Constituição Federal. Cabe à lei complementar. Inciso 1º, definir valor adicionado
para fins do disposto no artigo 158, parágrafo único, inciso 1º. Ora, voltando para mim, eu comentei com vocês que o valor adicionado, para efeito de repasse do IPI dos estados para os municípios e do ICMS dos estados para os municípios, valor adicionado de ICMS é o valor que foi arrecadado pelo estado dentro do território daquele município. Mas para não prejudicar, por exemplo, municípios que têm muitas operações realizadas ali no território dele, que são imunes ao ICMS, esses municípios ficariam prejudicados. Então, considera-se, por exemplo, como se tributadas fossem as operações imunes. Então, tem alguns detalhezinhos nesse cálculo do valor adicionado que são estabelecidos em lei complementar federal. Ok? Alguns detalhezinhos. O que eu quero que vocês saibam não são os detalhes. O que eu quero que vocês saibam é que essa definição exata do valor adicionado será estabelecida em lei complementar federal. Legal? Vamos adiante. Inciso 2º. Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados e entre municípios. É a questão da aplicação do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal e Fundo de Participação dos Municípios, além da aplicação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Legal? Isso terá que ser estabelecido em lei complementar federal. E no inciso 3º, dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159, que foram todas estas que eu coloquei aqui para vocês, todo aquele quadro de repartição, inclusive com relação ao repasse de 48% do IPI e do Imposto de Renda somados. Então, estas são funções da Lei Complementar Federal. Ora, mas ainda há um detalhe com relação a isso, uma função do Tribunal de Contas da União. É uma função importante. Vamos conhecê-la? Está no parágrafo único desse mesmo dispositivo constitucional. Vamos lá. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação de que alude o inciso 2º. Então, todos aqueles cálculos serão feitos pelo Tribunal de Contas da União, para evitar erros, favorecimentos políticos. Então, serão feitos através do Tribunal de Contas da União, do TCU, do Tribunal de Contas da União. Ora, um último detalhe sobre a repartição da receita tributária é, vamos dizer assim, a publicidade e a clareza que terão esses repasses, para que os beneficiários saibam exatamente, e para que a população saiba exatamente, como é feita, vamos dizer assim, esse princípio da publicidade, da clareza, né, para que a população e todos os interessados saibam exatamente como e de quanto será o repasse. Muito bem. Então vamos lá, vamos ver o que é que a Constituição determina com relação a isso. Artigo 162 da Constituição Federal. A União, os Estados, o DF e os municípios divulgarão até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Isso até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação. E o parágrafo único determina que os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município, porque a União entrega também para os municípios, no caso do ITR, por exemplo. E, no caso dos estados, discriminados por municípios. Muito bem, voltando para o Borbinha. Esta é a repartição da receita tributária, minha gente. Nada complicado, mas muito detalhado.
com percentuais, detalhes que têm que ser decorados, não tem jeito. Muito bem. E para nós finalizarmos esse nosso módulo dos impostos da competência privativa e depois entrarmos no exercício com provas de concurso anteriores, para a gente dominar e matar a pau em direito tributário e depois convidar o Borbinha para a posse, né? Professor Borba, vem aqui comer um churrasco ou um peixe, né? Um tambaqui, né? Que nós pescamos aqui comemorando a nossa posse. Tem que convidar os professores para fazer, né? Depois esquece, o professor não quer nem ouvir mais a voz. Né? Você sabe que isso é engraçado, como é bom a gente receber, às vezes, uma mensagem de e-mail. Né? Professor, estou aqui agradecendo a colaboração que o senhor deu e tal. Na verdade, a vitória é de vocês mesmo, né? Mas a gente funciona como um meio de vocês obterem essa vitória, que é exclusivamente vocês, é do esforço de vocês. Mas vamos lá, minha gente. Só para nós terminarmos esse modo e entrarmos nos exercícios, eu já havia comentado que, no que diz respeito à fixação das alíquotas do ICMS, não há uma liberdade total em diversos casos. Ou seja, o legislador, ao fixar as alíquotas, enfrenta, de alguns tributos, enfrenta normas fixando máximo e mínimo para essas alíquotas. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Os impostos, os tributos que têm alíquota máxima ou mínima fixada. Vamos lá. No caso de alíquotas máximas, 2 impostos estaduais, o ICMS e o ITD, ou ITCD, a sigla tanto faz, ou ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação. E a gente é muito fácil de guardar. Quem é que representa os estados no Congresso Nacional? O Senado Federal, porque a Câmara representa o povo. Então, nada mais óbvio que a resolução do Senado Federal fixe alíquotas máximas, e nós vamos ver mínimas também, com relação a impostos estaduais. Já no que diz respeito a impostos municipais, só o ISS. E é por lei complementar federal. É por lei complementar federal. E já foi fixado pela lei complementar 116 em 5%, o máximo do ISS. Mas isso com relação às alíquotas máximas, de acordo com os dispositivos que vocês estão vendo. No que diz respeito às alíquotas mínimas, antes disso, quero voltar só um minutinho para mim. Lembro, já falei diversas vezes, vou repetir. Esses slides estão todos disponíveis no site www.professorclaudioborba.com.br. Dá para escrever ali? www.professorclaudioborba.com.br. Em material complementar, busca lá esses slides todos, porque aí é fácil de vocês decorarem, lógico. Está no livro também, no meu livro de Direito Tributário, aí já mais explicado, né? E ajuda no leite das crianças lá de casa, se comprarem o livro também, na 24ª edição, vocês sabem que 4 crianças tomam muito leite, já não são mais crianças, né? É uma brincadeira. Mas o fato é que os slides estão disponíveis lá para quem quiser baixar, certo? Para não precisar se preocupar em estar decorando e copiando isso aqui tudo. Mas vamos continuar lá, então. www.professorclaudioborba.com.br. Em material complementar. Mas vamos lá. E com relação às alíquotas mínimas, também impostos estaduais, o ICMS e o IPVA. E como é estadual, é resolução do Senado Federal. No que diz respeito aos impostos municipais, só o ISS, e é por lei complementar federal, e ainda não foi fixado. Só que o artigo 88 do ato das disposições transitórias da Constituição determina que, enquanto não houver alíquota mínima fixada, ela será de 2%. Então, hoje o ISS tem que girar de 2% a 5%. 5% porque foi fixado pela lei complementar, a alíquota máxima, 116, a lei complementar, e 2% porque está no ato das disposições transitórias. E, finalmente, um único imposto federal, que é o IOF sobre o ouro, cuja alíquota mínima está fixada na própria Constituição Federal em 1%. Mas se vocês observarem, tanto no caso das alíquotas máximas quanto as alíquotas mínimas, eu coloquei um asterisco no caso do ICMS. Por que isso? Voltando para mim,
No caso do ICMS, muito cuidado. Por quê? Na verdade, é fixado. O que o Senado Federal fixa máximo e mínimo é para as operações internas dentro do Estado. Certo? Por que eu digo isso? Porque para as alíquotas máximas, para as alíquotas interestaduais, o Senado as fixa. Não fixa máximo e mínimo, o Senado fixa as alíquotas. Então, isso é aplicável às alíquotas máximas e mínimas, mas para as operações internas. Aí sim o Senado fixa máximo e mínimo. As interestaduais, ele fixa mesmo as alíquotas. Então, só para nós fecharmos, vamos voltar lá para o quadro, porque nós temos uma visão geral, né, que fica com uma letra um pouco menor, mas nós temos uma visão geral da fixação das alíquotas máximas e mínimas. Nenhum outro imposto tem alíquota máxima ou mínima fixada em lugar nenhum. Somente estes que estão aí. Certo? Muito bem. Voltando para mim, então, minha gente, com isso nós terminamos o módulo Impostos da Competência Privativa e já na próxima aula vamos entrar com questões de provas, vendo como isso tudo é cobrado no que diz respeito aos módulos tributos e competência tributária. Conforme eu disse, a cada módulo que nós terminarmos, nós vamos fazer exercícios, mas neste especificamente eu deixei juntar os dois, porque, na verdade, as questões normalmente são mescladas com as matérias relativas aos dois módulos e, portanto, nós vamos, na próxima aula, já começar os exercícios relativos a esses dois módulos. Ok? Até lá!